Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Hoje, irmãos, sexta-feira santa, aonde o Senhor lhe entregou a sua vida para a nossa salvação, entregou a sua vida, ele entregou, a palavra fala, né? Ninguém pode tirar a minha vida, mas eu a entrego. Por quê, irmãos? Porque, como ele fala a Nicodemos, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A entrega do Senhor é porque ele amou tanto o mundo, ali ele fala cosmos. E aqui hoje o tema propício para nós nesse ensinamento, nesse fundamento para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo, nesse 39º dia, onde o Senhor ele vai trazer para nós uma inspiração muito profunda. Vou trazer para nós o tema aqui, irmãos, que é muito importante sobre a igreja. A Igreja Católica defende a integridade da vida da criação e promove a paz. Prestem atenção, irmãos. Defende a integridade da vida da criação e promove a paz. A igreja ela entende que toda a criação de Deus é um dom. A igreja ela entende que toda a criação é um dom de Deus. O ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Onde nós vamos ler, eu convido você a meditar comigo a palavra que se encontra no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 27. Aqui está dentro de um contexto, mas eu quero trazer esse versículo 27 para nós como um ensinamento. Gênesis 1, 27 vai falar assim: Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, isso aqui é tão importante para nós, porque a igreja ela entende, né, que toda a criação é um dom de Deus. Esta criação que nós acabamos de ler, a sua imagem e semelhança, é um chamado de Deus à vida. E esse chamado também é de aqui o Adão e a Eva, né? É chamado a cuidar da terra, a reinar sobre a terra. Se nós continuarmos aqui, que reine sobre os peixes do mar, as aves, sobre os animais domésticos. Aqui não é reinar, mas também cuidar. E nós vemos a defesa da integridade da vida, da criação e promove a paz. Nessa sexta-feira, onde nós vemos a entrega de Jesus por nós, por ele reconhecer nós como a imagem e semelhança de Deus, para que nós possamos ter acesso a Deus novamente, acesso a esta criação, acesso a esta paz. Tudo está interligado. O cuidado genuíno da nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade e da justiça, da fidelidade com os outros. Na encíclica do Papa Francisco em 2015, a encíclica Laudato Si 2015, o Papa Francisco ele traz essa afirmação: tudo está interligado. O cuidado genuíno da nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça, da fidelidade aos outros. A defesa da vida é desde a concepção até a morte natural. A Igreja sempre proclamou que a vida humana é sagrada desde o momento da concepção até a morte natural. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2270, ela traz: a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Aqui ele fala, né, do homicídio voluntário do ser humano é gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2320. Porque, irmãos, aqui ele vai falar, né, quando o homem ele quer morrer, quer se matar, porque já temos um Salvador, aquele que entregou a vida por nós. Hoje estamos contemplando isto, aquele que já pagou o preço pela nossa vida. Por isso a igreja ela se posiciona sim contra o aborto, a eutanásia, pela pena de morte. Ela se posiciona contra a manipulação genética e bioética.
Então ela estuda e ela, como nós vimos, né, vai falar aqui do significado nós já falamos nos vídeos anteriores sobre a importância da doutrina da igreja. Nós já falamos do significado da importância da doutrina social da igreja. Pois bem, a igreja tem uma palavra profética diante das situações mais urgentes e atuais, às vezes difíceis e controversas, né? Esses mesmos temas que eu acabei de abordar são controversos a muitos, são polêmicos muitas das vezes. A igreja também entende que a justiça não há uma paz verdadeira. A paz não é apenas uma ausência de guerra, mas um fruto da verdade, da justiça, do amor, da liberdade. São João 23 nos traz esta frase: a paz na terra é o anseio profundo dos seres humanos a todos os tempos. Só pode ser firmemente estabelecido e consolidada se for respeitada fielmente a ordem instruída por Deus. A igreja, ela promove um diálogo entre os povos, como nós vimos, entre as religiões, condena as guerras, os terrorismos, as armas, as destruições em massas, defende os direitos humanos, social. Tudo que nós estudamos, irmãos, agora está sendo colocado aqui com uma sistematização para nós, unindo tudo os nossos estudos nisto. Porque é a defesa da igreja sobre a criação da vida, a amizade social, a superação da indiferença global, a construção de pontes em vez de muros. A igreja é isto. Ela nos traz a construções, né, a construção de pontes e não de muros, de divisões, como o mundo ele quer. Tudo isso se baseia no mandamento do Senhor. Olha que importante para nós quando nós entendermos realmente isso. Amará o Senhor teu Deus e a teu próximo como a ti mesmo. O que está acontecendo hoje? As pessoas não estão amando a Deus acima de todas as coisas, por isso estão amando as coisas acima de Deus e não estão amando os próximos como a nós mesmos. Quantos irmãos estão indo contra os próprios irmãos por coisas, né, e fundamentos sem bases. E também a passagem em Mateus 5,9 traz para nós: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, a igreja pacificadora da paz, serão chamados filhos de Deus. E eu vou trazer aqui para nós tudo que o autor trouxe para nós, né, nesse fundamento da salvação, nesse fundamento da integridade da vida, da criação que promove a paz. O grito profético da Igreja Católica, expresso por meio das suas posições sobre a ecologia, defesa da vida, da justiça social, refletem uma preocupação constante com as questões éticas sociais que afetam a humanidade. Esses apelos ressoam como uma chamada à responsabilidade, solidariedade e cuidado pelas mais vulneráveis. A Igreja, por meio das encíclicas como Laudato do Papa Francisco, destaca a importância da ecologia. Os documentos abordam a crise ambiental, alertado as interseções entre as degradações ambiental, a injustiça social. A Igreja convoca o mundo inteiro a preservar e promover a sustentabilidade, a justiça ambiental. O grito profético pela ecologia ecoa na necessidade de respeitar a casa comum e cultivar uma relação harmoniosa no meio ambiente. A Igreja Católica tem uma longa tradição na defesa da vida, desde a concepção até a morte natural. O grito profético pela vida é evidenciado as posições contra o aborto, a eutanásia pela morte. Além disso, a Igreja promove humanismo integral, enfatizada na dignidade de cada ser humano em todas as fases da vida. Este compromisso com a defesa da vida reflete a visão católica sobre a sacralidade da existência humana. A Igreja Católica é defensora incansável da justiça social. A doutrina social da Igreja destaca a importância da equidade
econômica das condições do trabalho justas e respeitos pelos direitos dos trabalhadores. A Igreja também enfatiza a responsabilidade de combater a pobreza, promovendo solidariedade em busca de estruturas sociais que respeitam a dignidade de todos. Esses gritos proféticos, embora distintos, são integridade na visão católica sobre a dignidade humana, a promoção do bem comum. Ao chamar a atenção para as questões e desafios contemporâneos, a Igreja busca inspirar uma resposta ética nas práticas dos fiéis, guiando a comunidade católica busca por um mundo mais sustentável, justo e solidário. Esses princípios representam uma parte fundamental da missão da Igreja, refletindo os valores evangélicos do Evangelho na abordagem das questões que impactam na vida humana e na sociedade. Aqui eu quero abrir um parênteses. Aqui ele cita comunidades que fazem esse trabalho de buscar fazer com que a igreja ela tenha esse trabalho de defesa da vida. Nós temos comunidades aqui em Taubaté, vou citar uma, Civilização do Amor, entre outras. Essas comunidades elas lutam pelo bem, pela vida. Ela luta porque é um chamado da igreja. Se nós vermos o Papa João Paulo II, ele cita, a civilização do amor, uma civilização onde nós seguimos essas doutrinas, esse ensinamento que Jesus nos deixou de amar ao próximo, de amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Ele cita as passagens de bem-aventurados, de Mateus 5, bem-aventurados aqueles que são pacificadores, porque, irmãos, há um grito profético dentro da Igreja Católica que é imensa nesta ação para buscar a paz, para buscar este amor com o próximo. Existe dentro de nós e nós estamos lendo dentro desse contexto o porquê que a Igreja ela construiu hospitais, universidades, porque para que tudo isso, irmãos, seja para um ensinamento, como nós vemos aqui. A lista dos gritos proféticos da igreja é imensa. São ações em favor da paz, que não se restringem ao âmbito doutrinário. A Pontifícia Acadêmica Eclesiástica é uma instituição de forma diplomatas da Santa Fé. A Igreja Católica tem atuado de modo primoroso como medidas em conflitos internacionais, até mesmo em guerras, combate ao terrorismo, disputas territoriais, entre outros. Irmão, se você pegar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, se você estudar mesmo a história da igreja, quem cuidava daqueles que estavam feridos, machucados, quem cuidava? Era a igreja, era aqueles santos, eram mosteiros, eram conventos que cuidavam deles. Porque ela luta pela paz. Ela luta para que não tenhamos pela dignidade humana, mas também pela paz, para promover a paz. O católico praticante supera os gostos pelas polêmicas faciais, especulativas e inúteis. Procura saber realmente o que a Igreja Católica pensa em cada situação, como a luta contra o aborto, as questões do gênero, a ecologia, a defesa das minorias e tantas outras que estampam diariamente as páginas nos jornais. O católico praticante supera essas polêmicas e procura o que realmente a igreja pensa, o que realmente está escrito na doutrina, o que realmente está escrito na Sagrada Escritura. Nesse contexto, o Papa Francisco publicou em 2023 a exortação apostólica Laudete, que aprofunda ainda mais os gritos das suas duas encíclicas sociais, Laudete Si e Fratelli Tutti. Ele verifica que os fundos da crise e o paradigma tecnocrático que está na base da degradação do ambiente é urgente. Repensa as formas de atualização do poder, do marketing, do lucro e reavaliar os grandes encontros internacionais que estabelecem acordos
e a cooperação entre favor da perseverança do planeta, da preservação do planeta. Tudo isso unido a um estilo de vida simples e sóbrio pode ajudar a tornar essa terra mais parecida com o paraíso criado por Deus. Cada grito profético da igreja ecoa no coração do católico praticante que se solidariza com as lutas e vibra com cada pequena vitória em favor da vida. E eu quero trazer aqui para nós finalizarmos, uma vez questionaram Madre Teresa de Calcutá, e ela falava que tudo que ela fazia era como uma gota do oceano. O que nós podemos fazer também pode ser uma gota no oceano. Mas se essa gota não existir, o oceano fica sem essa gota. Pense nisso, irmãos. O que nós fazemos para esta paz, para a integridade da vida, para promover esta paz. A igreja ela defende tudo isso, e nós vimos nos direitos canônicos, entre outros estudos, escolas, universidades, porque a igreja ela está em todo o âmbito. Nós vemos no âmbito mundial. Por isso que ela realmente é chamada universal. E nós vemos quão rico isso para nós nesse ensinamento. Os gritos da igreja, o grito profético da igreja. A igreja está, vamos dizer assim, gritando por homens e mulheres católicos praticantes que buscam em defesa, vou trazer aqui para nós esses pontos, em busca da defesa social, em busca da defesa do aborto, da eutanásia, da pena de morte, da manipulação. Ela busca em defesa de tudo isso para promover a paz na terra. O seu anseio profundo aos seres humanos de todos os tempos só pode ser firmemente estabelecida e consolidada se for respeitada fielmente as ordens instituídas por Deus. Se nós pegarmos de Gênesis ao Apocalipse, quantas ordens instituídas por Deus em defesa da vida. Que Deus abençoe você, meu irmão, e vamos rumo ao último fundamento, o último capítulo, para nós finalizarmos os 40 fundamentos para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo.